Tente imaginar uma área verde do tamanho de 120 campos de futebol. Um fragmento de Mata Atlântica que abriga centenas de espécies de árvores e plantas. O lar de animais silvestres e ameaçados. Um abrigo seguro para mais de 100 espécies de pássaros. Um laboratório a céu aberto, à disposição de pesquisadores e estudantes do Brasil e do mundo. E este imenso patrimônio ambiental e histórico está encravado dentro de uma das maiores cidades do sul do país, Londrina. Mas antes da gente explorar este lugar, nós precisamos conhecer o personagem que dá nome a este parque. Você pensa como que alguém pode botar tanta atividade numa vida só. Ele nasceu em Edimburgo em 1889. Era menino, basicamente, quando perdeu o pai. Tinha 14 anos. Ele ficou responsável, vamos dizer, pelas finanças da família. E começou a trabalhar na Escócia como jornalista, mas com 16 anos já mudou para a Inglaterra, para a cidade de Sheffield, onde trabalhou como jornalista no Sheffield Advertiser. Ele acabou indo para Singapura trabalhar no Singapore Straits Times, que era o principal jornal de Singapura. Ele aproveitou essa época em Singapura para fazer algo que foi fundamental para a carreira dele. Ele fez parte do Singapore Volunteers Force. Eles se reuniam todo sábado para treinar militarmente. E quando a Primeira Guerra Mundial iniciou, em 1914, chamaram pessoas que nem meu avô. Iniciou a lutar em 1916 como primeiro-tenente. Se destacou na Primeira Guerra Mundial, foi condecorado por 2 vezes. E depois da Primeira Guerra, ele foi contratado pelo Sudan Plantation Syndicate, que era um projeto de irrigação do Nilo, usando as águas do Nilo para plantio de algodão, que tinha como principais atores, acionistas, o Lord Lovat. Ele começou a trabalhar numa fazenda experimental no Sudão, se destacou lá. E um dia, voltando de férias para Londres, ele encontrou o Lord Lovat em Oxford Street. Bateram um papo e o Lord Lovat ofereceu um emprego no Brasil. O Lord Lovat tinha acabado de voltar da Comissão Montague, que veio renegociar a dívida brasileira para com os bancos britânicos. E Arthur Thomas aceitou. Ele chegou no Brasil em 1924 e foi para Birigui, inicialmente, para tocar umas fazendas de algodão. Mas logo depois já estava envolvido em negociações com o governo do Paraná para aquisição de terras em troca do desenvolvimento do norte do Paraná. Aí compraram também a ferrovia São Paulo-Paraná e colocaram os trilhos e o resto é história, como se diz. Ele sempre enfatizou que foi o Lord Lovat que teve a visão do desenvolvimento do norte do Paraná. Mas foi sem dúvida o Arthur Thomas que viabilizou isso e que fez tornar realidade. Ele era muito admirado pelas pessoas que trabalhavam com ele, teve um papel fundamental aqui em Londrina, ajudou a construir hospitais, trazer escolas para cá. Então sempre teve um interesse especial em garantir que os colonos que vinham, os imigrantes que vinham do Japão, da Itália, da Alemanha, para morar nessa área, tinham apoio de infraestrutura, educação, saúde, transporte. E foi um plano que deu muito certo, né? O desenvolvimento do Norte do Paraná é sem igual na história do Brasil, né? Foi
um feito extraordinário que se deveu à visão do Lord Lovat, à capacidade de Arthur Thomas, os engenheiros, o esforço de todas as pessoas que vieram com a companhia e, é claro, dos imigrantes, né, que trabalharam duro, suaram a camisa mesmo, todo mundo fez a sua parte. Mas, sem dúvida, sem o Arthur Thomas, não teria acontecido da forma que aconteceu. Arthur Thomas morreu em maio de 1960, aos 71 anos de idade. Para eternizar a gratidão por seu trabalho incansável, a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, que era a dona desta imensa área, decidiu doar o terreno à Prefeitura de Londrina. Mas com algumas condições, entre elas, proteger a mata e também preservar uma relíquia da nossa história, um símbolo do crescimento rápido e incessante de Londrina. Olhando para um prédio histórico, né, que foi a primeira pequena usina construída dentro do território de Londrina, e ela veio para substituir os antigos geradores que nós tínhamos na Avenida Paraná, que eram geradores a combustível fóssil. O comércio no centro da cidade, até determinado horário funcionava a luz do sol, obviamente, depois de um determinado tempo você tinha que ter pelo menos uma luz orientativa para trajeto de pedestre, transporte de carga, seja o que for. Mas isso era inconstante, tinha que ficar colocando gasolina no reservatório o tempo todo, e aí oscilava demais a energia, a luz ficava piscando, apagando. As lâmpadas na Avenida Paraná na época tinham o apelido de Tomatinho, porque eram lâmpadas incandescentes, e aí ele oscilava para um brilho maior e um brilho menor. Quando o brilho era maior, ela ficava mais amarelo e esbranquiçado. Quando ela oscilava para um brilho menor, ela ficava avermelhada. Então, quando ela ficava avermelhada, a pessoa tem lá o tomatinho piscando. E aí chegou-se à conclusão que, em função do crescimento da cidade, precisava-se ter uma geração de energia, um fornecimento de energia estável. E aí foi da onde veio esse projeto e a instalação dessa primeira usina. Nós temos uma turbina, nós temos um gerador. Essa turbina, esse gerador, combinando, né, as forças mecânicas da água com a parte elétrica do gerador, fazem com que a gente tenha a energia necessária, que na época, né, a quantidade que era gerada aqui era mais do que suficiente para poder iluminar aí o centro da cidade, para poder ter energia nas principais ruas do centro da cidade de Londrina. Tudo isso é uma parte tecnológica, engenharia aplicada dentro da cidade de Londrina, que poucas cidades no Brasil tinham. Apenas as maiores, os grandes centros, né? E aonde se tinha de fato um interesse comercial, ou interesse onde você via que havia um grande potencial de crescimento. Então esse talvez tenha sido a grande justificativa de termos. Primeiro a usina do Parque Arthur Thomas, depois ela não deu conta da necessidade de demanda, aí foi criada outra usina, que é a usina Três Bocas, muito maior do que essa também, né? E depois, com o tempo, essas usinas foram desativadas. E foram desativadas porque grandes geradores entraram no sistema e o custo de manutenção era relativamente alto. Foi feita uma restauração, repintura, limpeza e tudo mais, mas ela não voltou a operar. Então ela ficou com a possibilidade de se transformar num museu. Infelizmente, em 2016, houve uma chuva muito violenta, muito forte, aí desceu todo o barranco, né? Houve um desbarrancamento aqui do parque e soterrou parte das usinas e comprometeu aí de forma definitiva, né, a reutilização do gerador, da turbina e tudo mais. Haveria uma possibilidade de recuperação, mas aí nesse momento só para efeitos de preservação de patrimônio histórico, o que é relativamente importante, né, se a gente considerar o que ela significa para a cidade. Ela tem um valor muito grande, sinceramente falando, ela tem um valor muito grande do ponto de vista de engenharia, história, desenvolvimento da cidade, economia. Havia outra exigência feita pelos donos dessa área quando doaram o terreno. A prefeitura seria obrigada a transformar o local num parque municipal e batizá-la com o nome do pioneiro escocês. E isto aconteceu em 1975, através da Lei 2564, destinando o local ao lazer e à preservação ecológica. Mas quem vai contar os segredos do parque são as pessoas que ajudaram a escrever esta aventura. A minha história do parque começou na década de 90. Eu havia saído inicialmente da Universidade Estadual de Londrina, onde eu trabalhei durante alguns anos na fazenda escola.
prestei um concurso, passei, entrei na Prefeitura de Londrina, na extinta AMA, né? Autarquia Municipal do Ambiente. Uma coisa que eu sempre gostei de, pelo menos eu coloquei na minha cabeça, que aquilo não era um parque. E não é um parque, é uma unidade de conservação, reconhecida pelo Estado do Paraná, que tem uma diversidade, por incrível que pareça, interessante. A unidade de conservação é um espaço que tem uma relevância do ponto de vista de fauna e flora, que tem fragilidades e potencialidades. Eu brincava sempre quando me perguntavam o que era o Arthur Thomas. Eu falava que na devida proporção era uma floresta da Tijuca. Um espaço onde inicialmente não era para ser uma mata, com o tempo foi tendo um avanço da natureza em algumas áreas e constituiu o que nós temos hoje, 85,47 hectares de vegetação. Eles rememoram o que era a mata original. Se você analisar que nós temos 7 corpos d'água que advêm para esse vale em formato de ferradura invertida, é representativo. Nós que nominamos todas as trilhas com nome de animais, a comunicação visual das placas eu fiz em parceria com a Educação Ambiental. Tem muita coisa que persiste até hoje que foi fruto lá de trás desse trabalho. O pessoal da Educação Ambiental está recepcionando aí um grupo de crianças, fazendo um trabalho de sensibilização, de cores, de cheiros. A criança quer tocar, a criança quer sentir. E isso eles vão guardar para o resto da vida deles. Essa aventura que eles fizeram no parque. Esse espaço que nós estamos aqui é um arboreto. Tem uma coleção de árvores aqui. E algumas delas, se vocês observarem, tem a identificação de cada uma delas. A sua família, o seu gênero e o seu nome vulgar, né? Aspidosperma polinerum, como peroba, tem a peroba verdadeira, peroba falsa. Aí vocês têm os ipês, aí tem as cibipirunas, aí ó, casiopina presente ali, tem jacarandá. Ah, isso aí vai ficar marcado, né? Na vida delas, né? É o início de uma conscientização ambiental, né? E só dessa forma mesmo, tendo contato, vivenciando. Meus filhos, por exemplo, meus filhos de final de semana, quantas vezes eu arrastei eles para entrar no meio do brejo ali, para poder fazer limpeza de rio. E eles trazem essa memória afetiva até hoje. Eu vejo meu neto, eu tenho um netinho de 4 anos, fazendo isso. E é muito gratificante. Porque não é dentro de um condomínio que eles vão ter esse contato. Não é através dos livros. Esse contato físico, ele se faz muito necessário. Quiçá eles sejam melhores que a nossa geração, né? Que possam brigar pela conservação, brigar pelo equilíbrio, né? Comecei a trabalhar na Secretaria do Meio Ambiente em 1996. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito impressionada, porque eu vim de uma cidade do interior de São Paulo que tem muito pouca árvore, né? São cidades antigas, então não tem arborização nas ruas, porque as ruas são estreitas. Eu acredito que a maioria das pessoas, quando chegam aqui pela primeira vez, ficam encantados, né? É um espaço muito agradável, você consegue se desconectar, né, do barulho, do ruído, do urbano, estando dentro da área urbana, né? Então você caminha, você escuta o som da cachoeira. Quando você está na trilha, a sensação de temperatura, que ela fica mais amena, né? Daí você começa a escutar outros sons, são outras percepções. Não tem como não se encantar com esse espaço. Quando eu cheguei aqui, já existia um projeto de receber, fazia um ano, né, do projeto, que recebia crianças de escolas aqui no Parque Arthur Thomas. No início ele se chamava A Escola Vai ao Parque. Depois, com o tempo, nós mudamos, né, o nome do projeto para abranger um público maior e passou a ser chamado Descobrindo o Parque. Porque as crianças vão ser os futuros cidadãos, né? Eles que vão moldar essa consciência ecológica, inserir isso, né, no coração dessas crianças, a importância da preservação dessas áreas verdes, né, da preservação desses espaços, para que eles cresçam adultos responsáveis com relação ao meio ambiente. Transmita isso para os seus familiares e no seu dia a dia. Com o passar do tempo, nós fomos percebendo que o ideal seria trazer outros grupos além das escolas.
Então daí nós começamos a trabalhar com esses outros grupos e esse projeto então hoje ele tem quase 30 anos, né, de existência, mas a essência dele continua a mesma. O objetivo principal do projeto é fazer essa interação das pessoas com o ambiente natural. E a partir do momento que ela vai andando, que ela vai conhecendo o parque, ela vai descobrindo, né, a importância dessa área para a cidade de uma maneira interativa e prazerosa. A educação ambiental na verdade, uma construção, né? Você não muda o indivíduo, você não muda a pessoa de uma hora para outra. Você tem que ir construindo, né, essa consciência, essas informações, né? Você vai construindo e essa importância da educação ambiental, ela tem que ser contínua e ela tem que estar se moldando, né, às novas realidades, se moldando aos públicos que vai ser atendido, né? Mas sempre com o objetivo principal, que é tocar o coração das pessoas. A partir do momento que você toca o coração da pessoa, a pessoa se transforma. E daí ela passa a amar a natureza, amar o espaço que ela vive, o bairro onde ela mora, amar e cuidar. A gente vai entrando no parque, a gente ainda ouve um pouquinho do barulho da cidade, depois conforme a gente vai entrando já vai ouvindo o barulho da cachoeira, já vai ficando mais silencioso, a gente vê que a temperatura já diminui também, já fica um conforto térmico melhor, o ar parece que fica mais puro, a gente consegue respirar melhor. A gente fala que o parque ele é um laboratório ao ar livre, né? Então aqui a criança, o adolescente, o adulto tem a oportunidade de ter contato direto com a natureza, contato com a flora, com a fauna local, que normalmente a gente não tem mais, né, no ambiente urbano. Então a gente tem o privilégio de ter um parque municipal, uma unidade de conservação na área urbana de fácil acesso. Aqui as crianças elas podem ter atividades práticas, né? Elas podem ver na prática o que elas veem normalmente na sala de aula, que parece uma realidade tão distante. Então durante as visitas às vezes elas conseguem ver macacos, coatis, cutias andando por aqui, conseguem ver árvores que não tem normalmente no meio urbano e que elas veem só nos livros. Então aqui tem um contato direto, consegue ver a cor, consegue sentir o cheiro, consegue tocar, ver a textura. Então isso é muito importante para o conhecimento e para a reconexão nossa com a natureza. Os idosos gostam muito de vir aqui, né? Tem estudos que comprovam que estar em contato com a natureza traz uma felicidade maior, aumenta os hormônios bons para o nosso organismo e diminui a ansiedade também. Eu estou na Secretaria do Meio Ambiente desde 2003. O primeiro projeto que eu trabalhei foi no setor de gerência de recursos hídricos, que cuidava de toda a parte hídrica da cidade. Porque Londrina é uma região rica na parte de hidrologia, né? Nós temos aproximadamente quase 80 riozinhos, né, que percorrem dentro da cidade. E aqui passa o Ribeirão Cambé, que é um dos maiores, né, ribeirões, as maiores bacias que nós temos no município. Aqui dentro do parque nós temos córregos que desembocam aqui. Nós temos Carambeí, Pisa, Pica-Pau, Bem-te-vi, Monjolo, Tico-Tico. Então todos esses rios que desembocam aqui no Cambé. O parque aqui, né, para a nossa cidade é uma bênção, né? É uma escola ao ar livre, não só para estudantes, mas para toda a população. A gente tem atendimento a alunos do ensino fundamental, né, do município, e de outras cidades, né, da região. Nós atendemos também a Associação de Idosos, Secretaria da Mulher, até algumas empresas, né? Então isso aqui é uma escola a céu aberto. E também atendemos aqui as universidades, né? Então nós temos alunos da UEL, nós temos alunos da Unifil, né? Então todos eles estudando, fazendo sua pesquisa dentro do parque. Para mim isso é uma preciosidade, é uma riqueza, especialmente para um município tão grande, com 500 mil de habitantes, né? Ter um fragmento tão robusto e rico de Mata Atlântica numa área central, né? Isso aqui, sem dúvida, é uma joia para a cidade de Londrina. Ambientalmente, além dos fatores gerais, que são a melhoria do microclima, a depuração das águas, né? A capacidade de retenção do líquido para evitar a erosão,
O ambiente também tem especiais exemplares de preservação, né? Na fauna a gente tem as águia pescadora, a biguá, a biguatinga, né? Tem répteis, temos mamíferos como a capivara, eventualmente anta passa por aqui. Eventualmente, na parte da noite, aparece aí grandes felinos, né? Gato de maracajá, apareceu também já cachorro-vinagre, né? Canídeo. Então, como eles são mais discretos, têm um raio de ação amplo, eles preferem vir assim, a hora que o parque não está funcionando, a hora que não tem visitante. Aí você tem a fauna mais cotidiana, que seria a coati, os macacos, o teiu, né, o lagarto. E aí a vegetação relacionada a esses animais, que são os frutos que eles consomem, né? Então você tem bastante frutífera nativa, como pitangas, araçá, grume-chama, uvaia. E esses animais se alimentam, levam a semente, o jacu também é muito importante nessa disseminação, né? Então ele faz o replantio de muito do que sobrou aí da nossa vegetação nativa, que são frutos que você não encontra no mercado, né? São frutos que só restaram nas matas. E também na flora, né? Exemplares que hoje você não encontra em todo lugar, né? Como a peroba rosa, o jaracatiá, a própria araucária, né? Aqui tem elas preservadas e já com idade para frutificação, dispersão de sementes. O Parque Arthur Thomas forma um corredor ecológico junto com o Parque da Isaac Ikeda, chegando até próximo ao Tibagi, né? E aí o Tibagi, ele tem grandes porções preservadas na sua margem, então forma um grande corredor ecológico na nossa região, né? Tem também um fragmento importante que é a Mata do Godói, né? Então os animais se comunicam em todo esse mosaico verde. Isso é muito relevante porque alguns animais dependem de um nicho ambiental, né, de uma capacidade de suporte maior para exercer sua função ecológica. Então, um pequeno fragmento não vai comportar algum animal, como a anta mesmo, né? Ou como um grande felino, a onça parda. Então, esses animais precisam de grandes extensões vegetadas. Então, esses corredores ecológicos formam aí esse espaço grande que alguns animais precisam. A gente tem muito próximo aqui à academia uma área de pesquisa riquíssima, né? São feitos aqui trabalhos e descobertas relevantes dentro de uma área urbana muito próxima à cidade, né? Tem pesquisador aqui que trabalha com morcego, com coati, com macaco, com aracnídeo, fora a parte de flora, né? Bromélias, árvores, frutíferas, elementos fitoterápicos, né? Que são constituintes das plantas. É uma riqueza muito grande para as instituições de ensino. Quando eu cheguei para começar a fazer o estudo aqui, que eu conheci o Parque Arthur Thomas, eu falei, eu não acredito que isso está dentro da cidade. Ninguém espera que isso esteja dentro da cidade. A gente tem uma cachoeira aqui que ninguém imagina que tem, só quem vem e visita. Então ninguém espera que tenha um cenário desse dentro da cidade, e muito menos ainda quem que vive aqui dentro. Todos os fragmentos que a gente tem inserido no meio urbano, eles são conectados entre outros fragmentos e outras áreas maiores, que é através dessas matas que beiram rios, né? E eles funcionam como corredores ecológicos. Então, o mamífero é um grupo que ele é caracterizado por ele se mover muito, então eles estão sempre andando. Não é à toa que a gente vê muitas espécies atropeladas, porque eles estão andando, eles precisam andar para tentar achar outras áreas com qualidade de vida melhor para ele. Então eles fazem uso desses corredores para poder chegar nessas áreas. E a gente tem uma grande área florestal aqui atrás do Arthur Thomas que pode ser que espécies venham de lá para cá e aqui eles venham se alimentar, possam se reproduzir e daí eles conseguem, né, transitar por todo o município de Londrina. A gente tem alguns felinos, né, que são, por exemplo, o gato do mato e o gato maracajá, que são espécies consideradas vulneráveis aqui para o Brasil, né, pelo Ministério do Meio Ambiente e também pelo Estado do Paraná, que são encontradas aqui no parque. Tem uma espécie muito interessante também, que é a paca, considerada uma espécie vulnerável por conta da caça. E ela é uma espécie que a gente encontrou com baixa frequência aqui no Arthur Thomas. E é um local que tem um histórico de caça desse animal. A importância do Parque Arthur Thomas nesse cenário é que a gente tem um local próximo da gente, como se fosse um laboratório.
em que a gente consegue observar como que as comunidades silvestres estão reagindo à evolução do ambiente urbano, porque a gente sempre ouve falar de que a cidade está crescendo, mas e as áreas verdes? Tem espécie que muda comportamento por causa da presença humana. E assim a gente consegue relacionar uma área que está influenciada, né, está sofrendo influência da presença humana para uma área, por exemplo, natural. Aqui hoje eu estou estudando o comportamento dos macacos prego. Eu chego aqui de manhã e passo o dia todo, então eu vou andando através das trilhas, vou tentando ouvir barulhos deles nas árvores, ou as próprias vocalizações, os sons que eles fazem. E aí eu procuro eles, encontro eles e aí fico seguindo eles por todo o tempo, então fico anotando os comportamentos, aí pego meu caderninho e vou coletando alguns dados. Então eu já estudo eles há algum tempo, mas hoje eu estou no meu doutorado estudando um comportamento que é bem específico da espécie, que é de uso de ferramentas. Essa é a única população da espécie que, inclusive, é conhecida por fazer uso de ferramentas. Então, eles usam algumas rochas, assim, pedras para quebrar. Então, eles quebram frutos para comer o interior mesmo, a castanha desses frutos. Então, estou tentando estudar esse comportamento dessa espécie. Então, de macacos prego, a gente tem algumas espécies. Da espécie que ocorre aqui, que é o sapatio nigritus, mais aqui para o sul do Brasil, essa é a única população. Então, eles estão em outros estados, assim, mais para essa região, mas essa é a única população que tem esse comportamento. Isso é um comportamento muito importante, porque isso exige uma capacidade cognitiva, assim, mesmo de aprendizado dos indivíduos de conseguirem fazer isso, mas isso também elucida alguns aspectos da nossa própria evolução, porque a gente consegue, a partir do modelo desses macacos pregos, fazer um link mesmo, uma conexão com a nossa própria evolução dos seres humanos para entender como que esse processo ocorreu. O parque ele é extremamente importante porque ele oferece então essa possibilidade de estudo nessas áreas, mostrando cada vez mais a importância de manter essas áreas verdes, principalmente dentro das cidades. O Parque Arthur Thomas, como outros parques que nós temos na região de Londrina, eles são muito importantes para a biodiversidade. É um oásis para muitas espécies de animais, pássaros, insetos. E para nós, humanos, que de repente precisamos sair daquele ambiente da cidade, é um ambiente maravilhoso para a gente poder fazer uma caminhada, observar a natureza, ouvir sons diferentes, enfim, sair daquele cotidiano. É muito saudável e isso desperta nas crianças e também nos adultos aquela consciência ecológica que a gente tanto preza para o futuro, né? Para preservar esses locais, são tão importantes e precisam ser preservados a qualquer custo. As cidades vão crescendo e a gente tem que pensar na natureza. Dentro do município de Londrina, nós temos 398 espécies de aves. Quando você abre esse raio para mais 50 quilômetros, nós já temos 455 espécies de aves. Essas aves que habitam aqui, no nosso caso, aqui no Arthur Thomas, Lago Igapó, todo esse vale, existem cerca de 100 aves que vivem aqui. E mais um tanto de aves migratórias, que são aquelas que vêm do Mato Grosso, indo para uma região mais quente, vêm do estado de São Paulo, vêm da América Central, que estão migrando para uma outra região. Então elas descem num local como esse aqui, o Parque Arthur Thomas, e elas ficam aqui durante 3, 4, 5 dias se alimentando, se preparando até o tempo melhorar e depois elas continuam a migração. Um fato bacana que tem aqui, que nós temos em Londrina, é uma águia pescadora que ela vem no Lago Igapó há 12 anos. E ela viu que tinha muito peixe, ela ficou. E o interessante é que ela fica o dia todo lá no lago e à noite ela vem dormir aqui dentro do parque, porque aqui é uma área segura, né? Uma área que é um pouco mais escura, é uma área segura e ela dorme aqui dentro. Durante o dia ela vai lá para o Lago Igapó e ela passa o dia todo pescando. Essa águia eu fotografo ela, registro ela há 12 anos, ela vem todos os anos, infalivelmente no comecinho de novembro, quando começa a esfriar na América Central e América do Norte, ela migra. Antes do último dia de fevereiro ela vai embora.
Isso há 12 anos. Um fato interessante é que esse último ano agora, ela não migrou, ela não foi embora. Ela ficou aqui dentro do Parque Arthur Thomas, ela trocou de pena, as penas dela, e aí depois ela migrou. Agora a minha esperança é o ano que vem ela voltar.